E hoje é comemorado aqui no Brasil, Portugal e Espanha o Dia dos Avós. Essa data foi escolhida por causa da comemoração do dia de Santa Ana e também de São Joaquim, que, segundo a história, seriam os pais de Maria e, portanto, avós de Jesus Cristo. E quem já conviveu com seus avós, sabe a importância da figura dessas pessoas na nossa vida, já que eles são pais em dose dupla. Mas é claro que nem tudo é fácil e tranquilo, principalmente quando os avós acabam interferindo aí na relação e na educação com os netos. Então eu vou bater um papo agora com a psicóloga Laís Caetano Sudati sobre esse assunto, principalmente aí, para você que é avô ou avó e para você que é filho também. Boa tarde, Laís, bem-vinda ao Ver Mais. Oi, boa tarde, tudo bom, gente? Tudo Hoje ótimo. um pouquinho distante. Pois é, mas o que importa é a gente levar informação, né? Laís, a gente ouve muito falar que os avós são pais com açúcar, né? Tem Sim. Essa relação mesmo da afetividade. Eu imagino que para quem é avó deve ser uma coisa muito prazerosa, né, Laís? Uhum. Sim, eu acho que tem esse ditado muito popular que os avós são pais com açúcar, só que nem tudo são flores, nem tudo é açúcar. Né? No consultório a gente acaba recebendo muitas queixas em relação a essa relação, que pode ser maravilhosa, mas também pode trazer muitas dificuldades na relação nessa dinâmica familiar. Qual que é a importância, antes da gente entrar mesmo no bate-papo aí, qual que é a importância da relação das crianças com os avós? Existe algum laço aí que se forma, que só é possível ser formado com seus avós? Eu acho assim, no meu ponto de vista, o que mais estreita essa relação, acho que a maior importância é esse afeto que os avós conseguem transmitir para a criança. São as narrativas, as brincadeiras antigas, a contação de histórias. Né? Eu acho que essa parte é a mais importante na relação com os avós. E também, eu acho que tem algo muito interessante, que os avós, na medida que eles começam a viver esse papel enquanto avós, eles revisitam um pouco o passado e acabam trazendo uma nova narrativa, uma nova história com os netos, né? Claro que às vezes eles se perdem um pouco, mas eu acho que é muito rica essa relação, sabe? Em razão da experiência, do que já passou, né? Do que eles trazem consigo. Uma vez eu não lembro quem comentou, que disse que ser avô era tão bom que se pudesse já pulava direto. Não passava nem para ser pai, mas aí é impossível, né? Uma questão que sempre martela a cabeça, assim, os avós devem educar os netos, né? Ou o papel deles é só aproveitar e não interferir? Acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? Avô e avó educam ou deseducam, entre aspas? Eu acho que avô e avó é ambiente, né? É ambiente para a criança. Assim como a escola educa também, assim como os pais, os avós, todos precisam conversar juntos. Nós precisamos entender o papel de autoridade na criança, tá? Eu acho que esse é o ponto. Por exemplo, os avós podem sim fazer parte da educação do neto, mas ele não pode atravessar as fronteiras. Essa é a questão principal. Nós não podemos, a relação dos avós com os netos é linda, mas nós não podemos romantizar isso, tá? Porque não se trata só de um romantismo. Nós estamos falando da educação e do desenvolvimento de crianças. Então, eu acho que é esse ponto que é muito importante a gente pensar. Então tá, vamos aproveitar aqui, para você que está em casa, que é avô, que é avó ou que é filho, tem dúvida, né? Meu Deus, até que ponto? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Não fica aí com dúvida, mande a sua questão aqui. A Laís vai estar com a gente em 2 blocos, então vai ter tempo ainda para você pensar e mandar a sua questão, né? E tem aquela outra coisa também que a gente fala, que é muito comum, e eu já escutei dentro de casa minha mãe falar, não, o meu papel aqui realmente é mimar, né? Claro que tem aquela coisa do tem que tomar banho, tem que estudar, mas a gente tem uma visão de que é diferente. Esse mimo, né? É bom esse mimo e as crianças muitas vezes percebem isso, começam a se aproveitar. Como é que a gente, nós, como pais e mães, como é que a gente interfere nessa relação para que a gente não se ferre depois? Eu penso o seguinte,
o mimo, ele é um afeto, né? É um cuidado. Só que todo mimo em excesso, ele causa algum dano. Aí a gente tem que estar ligado nisso. O que costuma acontecer? Os pais acabam delegando muito esse cuidado aos avós. E os avós se ocupam, às vezes, ao invés de ser avós, acabam sendo pais da criança. Entendi. Tá? Mas assim, às vezes não é a intenção. Às vezes os pais não querem se responsabilizar pela educação do filho e delegam aos avós. Mas às vezes por uma questão de trabalho muito tempo, os avós ficam ali cuidando. E aí acabam atravessando um pouco das fronteiras e mimando demais. E é muito interessante que qualquer que seja o local onde essa criança esteja sendo educada, seja na escola ou na casa dos avós, que ela possa viver as frustrações da vida. E às vezes com o mimo em excesso, a criança não se depara com o vazio, né? Com as dificuldades. E a criança, ela cresce na dificuldade. E não precisa ser um sofrimento, não precisa ser com dor. Mas é muito importante que os avós tenham essa consciência que eles fazem parte, sim, da educação dos netos. Sim, eles fazem, eles podem educar. Mas eles podem ter também... ter uma certa autoridade, eles podem disciplinar, eles podem dar o limite. E isso pode ser muito lindo no futuro. Esse é o meu ponto de vista, né? E o que a gente costuma ler também. Exato. Eu acho muito importante isso que tu falou. Acho que a avó tem que educar assim também, não é só deseducar, deixa o papel... E a criança fica muito confusa. Mas eu acho que falta também, não sei se é isso, uma conversa real e honesta de pais, né, que são filhos dos avós, com os avós, para se colocar realmente, olha, até que ponto vai, na minha casa a educação é assim. Tu acha que essa conversa honesta e sincera pode ajudar muito na relação aí de pais e filhos com as crianças? Eu acho que ela é fundamental, precisa existir o diálogo, tá? Isso é crucial. Mas o que a gente tem que compreender? Os motivos que levam, tá, o avô a se ocupar de um lugar, o avô ou a avó, né, se ocupar de um lugar que não cabe a eles. E que leva também, esses pais também permitirem, de certa forma, isso. Tu entende que é uma confusão de papéis? Sim. Tu entende que existe muita coisa por trás que leva a esse tipo de comportamento, que muitas vezes só com o diálogo não se resolve. Nós precisamos compreender qual o papel de cada um na vida daquela criança. Muitas vezes os avós estão... talvez, às vezes, uma avó que está viúva e encontra no neto uma companhia e acaba transferindo esse afeto demasiado com esse neto. Não sei se tu consegue me compreender. Claro. Então tem muita história por trás, sabe? Tá? É isso que a gente precisa cuidar. Primeiro compreender os motivos, que muitas vezes isso que a gente acaba ouvindo no consultório, eu como psicóloga infantil, né? É compreender a história para então a gente conseguir atuar de forma certeira. Entendi. Vamos fazer assim, Laís, tu continua, né? A gente vai para o intervalo agora, a Laís continua e daqui a pouco ela volta. Aí eu vou querer saber quais são os maiores erros que os avós cometem ali com os filhos e como é que a gente, como pais, pode dar um break nisso e curtir essa relação sem se estressar. O intervalo vai ser rapidinho e daqui a pouco eu estou de volta com muito mais informação nessa segunda-feira para você. Não sai daí que eu já volto.